Salmo 79. Um salmo de queixa, tal como Jeremias deve ter escrito entre as ruínas da amada cidade. Evidentemente trata de tempos de invasão, opressão e derrota nacional. Versículo 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança. É com clamor de assombro diante da instrução profanadora, como se o poeta fosse golpeado pelo horror. Profanaram o teu santo templo. É algo terrível quando homens perversos são encontrados na igreja e contados como parte de seu ministério. Reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. É triste vermos o inimigo em nossa casa, mas é pior encontrá-lo na casa de Deus. Eles golpeiam com mais força do que aquele que ataca a nossa religião. Charles Haddon Spurgeon. Versículos 1 a 4. Nessa última e tão terrível destruição, quando as águias de Roma se uniram ao redor da cidade condenada, e do templo do qual Deus disse: vamos-nos daqui, quando uma pedra não deveria ser deixada sobre outra, quando o fogo consumisse o santuário e as fundações de Sião fossem aradas, quando Jerusalém fosse repleta de morte e os filhos de Judá fossem crucificados ao redor de seus muros, em multidões tão densas, sem haver espaço restante para a morte. Quando o insulto, a vergonha e o escárnio se tornaram a porção do filho de Israel, enquanto vagueava como um marginal, um fugitivo em todas as terras. Quando todas estas coisas amargas e mortais ocorreram com Jerusalém, foi uma punição por muitos crimes longamente repetidos. Foi o cumprimento de um alerta que frequentemente fora enviado em vão. Sim, ferozmente seus inimigos a agrediram, ó Jerusalém. Mas os seus pecados foram ainda mais ferozes. Um comentário simples sobre o livro de Salmos. Versículos 1, 4 e 5. Entrando na parte não habitada da antiga cidade, e emaranhando-me por algumas vias tortuosas e imundas, repentinamente me encontrei em uma abrupta esquina, em um ponto de interesse singular, o lugar em que os judeus lamentam. Homens velhos estavam ali, pálidos, abatidos, conturbados, cambaleando, apoiados em bastões de peregrinos, e menininhas de rosto branco e olhos negros brilhantes, olhando melancolicamente para os seus pais, agora no antigo muro. Alguns estavam ajoelhados, cantando pesarosamente, citando um livro de orações hebraicas, oscilando seus corpos para frente e para trás. Alguns estavam prostrados no chão, pressionando a testa e os lábios contra o solo. Alguns estavam próximos do muro, enterrando seus rostos nas rachaduras e brechas das antigas pedras. Alguns as beijavam. Alguns estavam com os braços abertos como se fossem abraçá-las próximo ao peito. Alguns se banhavam em lágrimas. E o tempo todo soluçando, como se seus corações fossem explodir. Foi um espetáculo triste e tocante. 18 séculos de exílio e pesar não atenuaram as aflições de seus corações ou mataram seus sentimentos de devoção. Aqui os vemos reunidos dos confins da terra, marginais pobres, desprezados, esmagados, em meio às desolações de sua terra natal, junto às ruínas desonradas de seu antigo santuário, cantando, agora em acentos de profundo patos e de um pesar feroz, as palavras proféticas de um salmista. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo. Tornamo-nos
o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? J.L. Porler, em As Enormes Cidades de Bazã. Versículo 2 e 3. O excerto a seguir é dos escritos de um piedoso monge que aplica a linguagem do Salmo às perseguições de seu tempo. Escreveu-o em Roma. Durante o período da Reforma, e era evidentemente um favorecedor do Evangelho. No dia de hoje, qual rio ainda existe, qual córrego que não vimos fluindo com o sangue dos cristãos nesta nossa afligida Europa, se é que ainda é nossa? O Senhor já viu um espetáculo tão terrível. Eles empilharam aos montes os corpos mortos de seus servos para serem devorados por pássaros. Os restos não enterrados de seus santos, foram entregues aos animais da terra. Que crueldade maior poderia ser cometida? Tão grande foi a efusão de sangue humano naquela época, que os pequenos riachos, antes os rios ao redor de toda a cidade, abundavam dele. Jean Baptiste Folengo. Versículo 3. E não houve quem lhes desse sepultura. Chega-se a este ponto em que não há ninguém que enterre os mortos de sua família, ó Senhor. Não se pode encontrar nenhum que conceda uma pá de terra com a qual cobrir os pobres corpos de seus santos assassinados. Que desgraça ver-se aqui. Como devemos nos alegrar por vivermos em uma era tão calma, quando o sopro de trombeta não mais é ouvido em nossas ruas. Versículo 4. O escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Encontrar comicidade nas misérias de outros e exultar nos danos de outros é digno somente do diabo e daqueles de quem ele é pai. Charles A. Spurgeon. Isso foi mais penoso para eles do que os chicotes ou feridas, disse Crisóstomo. Isso foi mais penoso para eles, a zombaria, do que os chicotes ou feridas, disse Crisóstomo. Porque sendo estes infligidos ao corpo, há certa divisão entre corpo e alma, mas o escárnio e o opróbrio ferem somente a alma. Habet quedam aculeum contumelia. Eles deixam um aguilhão atrás de si, como Cícero observou. John Trapp. O máximo da repreensão que um pai exerce sobre seu filho é ordenar que o seu escravo o espanque. De todos os julgamentos exteriores, este é o mais doloroso. Ter estranhos nos governando, com plenitude de vergonha e crueldade. Havendo um evento em que os pagãos cheguem à herança de Deus, não é surpresa a igreja se queixar. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Abraham Wright. Versículo 6. Derrama o teu furor sobre as nações. Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. O negligenciar da oração pelos incrédulos é ameaçado de punição. A imprecação do profeta é o mesmo, em efeito, que uma ameaça. Jeremias 10, 25. E é a mesma imprecação, Salmo 79, versículo 6. Os profetas não teriam utilizado tal imprecação contra aqueles que não clamam a Deus, mas o fato de negligenciar o clamor a seu nome os torna suscetíveis à sua ira e fúria,
E nenhuma negligência torna o homem suscetível à ira de Deus, senão a negligência do dever. David Clarkson. Versículo 8. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Pecados se acumulam contra as nações, as gerações estocam transgressões a serem visitadas em seus sucessores. Logo vê-se esta urgente oração. Nos dias de Josias, o arrependimento mais sincero não foi capaz de evitar a condenação que os longos anos passados de idolatria haviam selado contra Judá. Charles A. Spurgeon. Os judeus têm um ditado: não há punição que suceda a Israel, mas há uma pequena porção dela pelo pecado do bezerro. O significado é que este pecado deve sempre ser lembrado e visitado conforme Êxodo 32, 34. A frase pode conter todos os pecados dos antigos, seus ancestrais e tempos antigos. De era em era que continuaram a pecar, o que lhes trouxe ruína. Além de todos os seus pecados da natureza e da juventude, todos os pecados passados e atuais. John Gill. Dívidas antigas são as que mais atormentam. O atraso no pagamento aumenta o seu valor. Juro sobre juro, e seu retorno, sendo inesperado, não pode ser considerado como provisão para alguém. Consideramos chagas antigas, ainda que supuradas, incuráveis. Augusto se questionou sobre uma pessoa dormindo calmamente, ainda que com enorme dívida, e mandou buscar seu travesseiro, dizendo: certamente há nele alguma estranha virtude que o faz descansar tão seguro. Elias Pledger, em Exercícios Matinais. Versículo 9. Deus e Salvador nosso. Se a razão humana fosse julgar os muitos e grandes golpes com os quais Deus tão frequentemente atingiu e consumiu seu povo, chamaria Deus não de Salvador do povo, mas de destruidor e opressor. Mas a fé do profeta julga muito diferente de Deus e vê mesmo em um Deus irado e perseguidor a salvação de seu povo. Os deuses das nações, ainda que não aflijam até mesmo nas questões temporais, não são deuses da salvação de seus adoradores, mas da perdição deles. Mas nosso Deus, mesmo quando está irado muito severamente e golpeie, não é o Deus de destruição, mas de salvação. Músculos. Livra-nos e perdoa-nos os pecados. Por amor do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. O pecado, a raiz do mal, é visto e confessado. O perdão do pecado é buscado assim com a remoção do castigo. E ambos são solicitados não por questão de direito, mas como dons da graça. O nome de Deus é pela segunda vez trazido à petição. Os cristãos descobrirão ser sábio usar frequentemente esta nobre súplica. É o grande rifle na batalha, a arma mais poderosa no arsenal da oração. Charles A. Spurgeon. Deus é livre para escolher o que é mais adequado ao seu coração e o que mais conduz à exaltação de seu grandioso nome. E ele se deleita mais na misericórdia demonstrada a alguém do que no sangue de todos os amaldiçoados que se tornam sacrifício à sua justiça. E, de fato, ele teria um fim mais elevado na condenação do que no sofrimento deles. E isso foi a intensificação da glória de sua misericórdia em seus salvos. William Gurnall. Versículo 11. Chegue à tua presença o gemido do cativo. Quando o cativo olha pelas barras de ferro, que noite e dia permanecem como sentinelas mudas diante da estreita janela de sua cela. E quando seus olhos encontram os campos verdes e os sulcos distantes, ele geme e
abandona o cenário com um pedido. Ele não pronunciou uma palavra, contudo desejou. Esse gemido foi um desejo de que pudesse ser liberto. E gemidos como estes são ouvidos por Deus. Seus anseios, suas tristezas, quando não são sanados seus pensamentos tristes. Oh, quando serei liberto do fardo do meu pecado e da frieza de meu coração? Oh, quando serei liberto do fardo do meu pecado e da frieza de meu coração? Todos estes desejos eram seus gemidos e eles foram ouvidos nas alturas. Philip Bennett Power. Consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Homens e demônios podem nos remeter à perdição, enquanto a doença nos arrasta à sepultura e a tristeza nos afunda no pó. Mas há um que pode manter nossa alma viva, sim, erguê-la novamente das profundezas do desespero. Um cordeiro poderá viver ao lado da mandíbula de um leão, se o Senhor assim desejar. Até mesmo em um ossário a vida derrotará a morte de Deus. Derrotará a morte se Deus estiver próximo. Até mesmo em um ossário a vida derrotará a morte. Até mesmo no cemitério a vida derrotará a morte se Deus estiver próximo. Charles Haddon Spurgeon. Não deveriam os piedosos imitar mais rigorosamente seu Pai Celestial no cuidado com aqueles que foram condenados à morte? Uma eminente senhora cristã mantém um registro de todos que foram sentenciados à morte, assim que ouve sobre eles, e ora por cada um deles todos os dias, até que o fim chegue. Tal conduta não está de acordo com o coração de Deus? William S. Bloom.